Porque, Pipeno, vamos à lá final. Não, mas só uma coisa, sobre o terceiro e quarto é um jogo até mais difícil da gente prever e opinar qualquer coisa, porque ele é mais imprevisível. Então todo mundo sabe mais ou menos qual vai ser a escalação da Espanha e também a da Argentina. Tem uma dúvida para cada lado. Mas, quer dizer, então são 12 candidatos para 11 vagas. Beleza. No caso de França e Inglaterra, é exatamente o contrário. A gente sabe que deve jogar de um lado o Kane, Bellingham, do outro lado Mbappé, e o resto, todo mundo é passível aí de substituição, então de entrada no time. Porque o técnico também quer fazer um agrado com aquela rapaziada que foi lá. Por exemplo, no caso da França, parece que vai iniciar o jogo o Kanté. Isso, para se despedir campeão do mundo, 18, vai se despedir, veteraníssimo, a Marília queria no time dela. Eu queria, daqui a 5 anos eu continuaria querendo. Mas, enfim, então vai ter esse tipo de agrado, né? Esse tipo de deferência aí, o conjunto da obra e tal. Então isso dá um componente de imprevisibilidade ao jogo. Muito bem, às 18 horas no horário de Brasília, então teremos França e Inglaterra. E, para amanhã, a grande final entre Argentina e Espanha, às 16 horas horário de Brasília, no MetLife Stadium, em New Jersey, em Nova York, esse jogo amanhã. Piperno, é o seguinte, eu sei que você vai ficar chateado, mas sou obrigado a dizer. Desde que o Brasil saiu de campo na final no dia 30 de junho de 2002, a Espanha está indo para a segunda final. É verdade. A Argentina, 3 finais. Terceira final. França, 3 finais. Até a Holanda chegou na final. Sim. A Croácia chegou na final da Copa do Mundo. E nós não passamos das quartas. Então. Não, semifinal no Brasil. Eu sempre faço essa continha que eu já disse aqui. Desde que o Pelé parou em 70, campeão em 70, de lá para cá são 56 anos. Mais de meio século, é muito tempo. De lá para cá, a Argentina ganhou 3 Copas, a Alemanha ganhou 3 Copas, a França foi 2 vezes campeã e 2 vezes vice. Até a Itália ganhou mais ou menos a mesma coisa que nós, aí, 2 Copas, já chegou em outra final e tal. E a gente está ficando para trás. Ou seja, pelo menos de 56 anos para cá, o Brasil deixou de ser o país do futebol. É isso. Enfim, a realidade é essa. Os números estão aí. E não há nenhum sinal, com todo o respeito, e meus respeitos aos torcedores fanáticos da seleção brasileira, que isso vai mudar na próxima Copa, se as coisas não mudarem drasticamente. Começou agora o Projeto Hexa. Porque o Projeto Hexa começou dia 5, segundo o vídeo da CBF, e hoje nós já estamos no dia 18, são 13 dias de nada de projeto. É pouco e tal. São 13 dias que foi anunciado que começou... Começa segunda-feira. O Projeto Hexa, e a única coisa que eu vi do Projeto Hexa foi a arbitragem no futebol brasileiro ontem, quando voltou o Campeonato Brasileiro, jogador correndo atrás de juiz. Do primeira divisão, hein? Não é futebol raiz, não. Série A do Campeonato Brasileiro, Maracanã, e um monte de jogador correndo atrás de juiz. No Projeto Hexa... Mas vamos à final da Copa do Mundo. De um lado a Espanha, que já chegou favorita a essa Copa do Mundo, Piper, com um garoto de 19 anos, que quando acabou a última Copa do Mundo, a gente não sabia nem que ele existia, lá em La Masia, e do outro lado, o Messi. Todas as coincidências sobre a foto há 19 anos, ele ser o número 19, o Messi era número 19 naquela Copa de 2006, eles têm uma diferença de idade, aniversários de 19 dias, e a final vai ser jogada no dia 19, né? Tem várias questões sobre o 19, 19 mais 1 dá 10, a camisa do 1 mais 9 dá 10, que é a camisa do Messi e a camisa do Yamal, um monte de coisa, Pepe. Mas a verdade é que a gente tem uma Argentina que chegou na Copa do Mundo desacreditada que poderia chegar ao bi, contra uma Espanha que era uma das favoritas, mas até agora, ou pelo menos até a semifinal, não tinha mostrado as suas garras. Tem favorito para amanhã, Pipe? Tem, eu acho que a Espanha é uma seleção melhor que a Argentina, mas é claro que a Argentina tem o Messi e tal, é um time que, nossa, sangra até a última gota, e enquanto não sair essa última gota, está lá lutando, batalhando, peleando, né, como... Enfim, gostam de dizer. O fato é que isso, né, é um componente que pode equilibrar o jogo. Mas eu acho que a Espanha, enquanto time de futebol, é melhor que a Argentina. Eu vejo a Espanha também mais organizada, mais nova, mais forte, e que tem uma proposta de jogo já bem definida, e vem, como o Rodri falou ontem na sua entrevista, ela vem dando passos, né, na história do futebol lá de trás, vem ganhando competições menores até chegar numa Copa do Mundo e para uma final de Copa do Mundo. Então eu vejo também a Espanha, sem ter o Yamal, que é o grande jogador, mas sem ter o Yamal como estrela,
porque ele não mostrou ser uma estrela nesta Copa ainda, talvez a próxima ele seja esse cara, mas ele ficou no fim da fila dos protagonistas de seleções, jogou bem, participou, talvez a última partida tenha sido a melhor dele, mas ele não foi o jogador que se esperava dele, chegou machucado, a gente sabe disso, mas a Espanha tem essa proposta. Agora, gente, não dá para duvidar mais de nada dessa Argentina, né? Não dá para duvidar de nada do que o Messi é capaz de falar, do que o time é capaz de entregar para ele e do que ele é capaz de entregar para o time. Ele descobre caminhos também que o time agradece com sorriso, E a gente viu isso na última partida. Agora, é um jogo equilibrado. É um jogo que você tem, de um lado, um cara que pode fazer o diabo e você tem do outro uma seleção muito mais organizada e forte. Ontem a gente viu muita cordialidade, a gente vai falar um pouquinho disso, entre os treinadores, entre o Scaloni e o De La Fuente, entre os jogadores, a reverência do Rodri, a Messi, o Messi falando que cresceu na Espanha, dessa organização da Espanha. Então, tudo isso faz de uma disputa na véspera, um sentimento ali de muito respeito e cordialidade dos seus principais personagens. Olha só, antes do jogo entre Espanha e França, nós fizemos aqui a brincadeira quem da Espanha jogaria no time da França, até então o melhor time da Copa, favoritaço, etc e tal. Agora nós vamos fazer quem da Argentina jogaria na Espanha, que vocês dois estão dizendo que é o melhor time que a Argentina. Ó, Piper. O time de amanhã deve ser, pode ter uma mudança ali no lugar do Fabián Ruiz, pode jogar o Pedri, mas deve ser o Unai Simón, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Pedri e Olmo, Yamal, Oyarzabal e Alex Baena. Do lado da Argentina, também uma dúvida no meio, mas deve ser Dibu, Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, Paredes, Depou e Enzo Fernandes, McAllister, Messi e Julián Álvares. O Depou deve voltar ao time titular. A gente olha assim, Piper, só um perde o lugar, no caso, assim, dá pra pensar, dá pra pensar. Os dois goleiros fazem boa Copa, mas o Dibu Martínez tem aura, Piperno. Ele tem aura de Copa, ele faz defesa de Copa. Então, talvez eu colocasse o Dibu Martínez por conta disso, apesar da participação tática do Unai Simón ser importante. O Unai Simón foi uma Copa irrepreensível, só tomou 1 gol em 7 jogos, um recorde na história do Aí Mundial, o Cubarsí tem 19 anos e o Romero faz uma boa Copa. Mas ainda assim eu manteria a dupla Cubarsí e Laporte. Os laterais têm a menor chance, os laterais da Argentina. No meio, Fábio Piper, eu acho que a Copa do Paredes é excelente, mas é muito difícil mexer nesse meio da Espanha. Mas o Enzo Fernandes está sendo muito decisivo. Então eu colocaria o Enzo Fernandes e tiraria... O seu parente. O meu parente ia rodar. Apesar do meu parente ter feito uma temporada excelente. E na frente, Piperno, ia jogar a camisa pra cima, eu ia tirar o Oyarzabal pra colocar o Messi de último, sem ser ele último. Era isso que eu ia fazer, que eu não ia tirar nenhum dos outros dois. Então, na minha seleção, entram 3, e você? Na minha seleção entram, de fato, é uma questão muito... Para mim, o confronto mais difícil é o Dibu Martínez e o Unai Simón mesmo e tal, né? É que o Dibu tem aura, Pipo, aurudo. Pois Ele farma aura, Pipo. O Unai Simón faz até uma Copa mais brilhante. Não, muito sem sex appeal, Pipe. Não faz chegou dancinha assim, ó. Meio não tem ombrinho, Pipe. Não tem ombrinho. Pois é, o Dibu faz a dança, provoca. Eu gosto. A FIFA já mudou regra por conta dele. Então, aí tá vendo? Aura, Pipe. Você acha que alguém vai mudar a regra de alguma coisa por causa de Unai Simón, Pipe? Mas o Unai Simón é aquela coisa, né? Goleiro líbero, goleiro bom igual você em Araçatuba. Do gol e tal, Piperno lançou essa lá em Araçatuba, goleiro líbero. Líbero. Teve um lance lá que a França deu uma escapada lá com o jogo Zé. O Mbappé parte, ele chega lá e foi antecipou. Providencial naquele momento. Mas por conta de todas essas indefinições aí e tal, pelo currículo em Copa do Mundo, ainda eu ficaria com o Dibu, mas olha, toda essa volta pra concordar comigo. Não, ele não quer concordar, ele não quer, mas aí ele concorda no final. Não é mais fácil só concordar? Não, chato pra burro também. O Dibu não meia hora pra concordar comigo. Goleiro melhor que o Unai Simón. Mas tem um histórico em Copa, laterais, obviamente, os da Espanha, e na minha zaga, Romero e Laporte. Você tirou o Cubarsí, então? Tirei. Então só 2? Não, 3 também. Por enquanto 2. Mas aí no meio campo, Rodri, Enzo... 3. 3. 3. E agora o Messi, você vai tirar alguém? Não, o Messi, óbvio, né? Mas quem sai? O Oyarzabal?
Então, mas aí que tá o negócio. Eu faria duas mudanças. Messi e Julian Álvares saem Oyarzabal e Baena. Então você pôs mais do que eu, você pôs 5. Cinco. Então tá empatado, tá mais equilibrado que o meu. Eu acho a Espanha melhor em quase tudo. E você, Morelli? Eu não mexeria muito não, viu? Eu colocaria o Dibu, sim, pintaria o cabelo das cores da Espanha, né? E ele é muito mais divertido, então eu colocaria assim o goleiro e colocaria o Messi nesse time, tiraria o Oyarzabal e colocaria o Messi mais adiantadão ali. Não mexia muito nessa Espanha não, gente. A Espanha tá jogando bem e assim, esse meio de campo da Espanha não dá para mexer, as laterais não dá para mexer. A zaga, se mexer, você vai ganhar pouca coisa. Então eu manteria sem o goleiro e sem o atacante. Colocaria o Messi no time. Além de... E o técnico, qual é o melhor da Copa? E Scaloni ou Fuentes faz trabalho melhor? Eu colocaria o Scaloni, porque o Scaloni já vem da última e tal. Então, o aluno no lugar do mestre. Morelli? Eu gosto do Scaloni também. Eu gosto do Scaloni. O jeito do Scaloni, o jeito dele pensar, o jeito dele dividir as coisas com os jogadores. É bem diferente do Tuchel, né? Eu gosto do Scaloni. Falando em bem diferente do Tuchel, você consegue colocar para mim de novo, Molina, por favor? É um assunto que a gente teve aqui no bastidor, mas como você lembrou do Tuchel, eu me lembrei de uma outra coisa. Tem uma foto, tem todas as comemorações da Argentina, que a gente assiste muito, né? Todos os jogos, até porque todo jogo da Argentina é um sufoco, então a comemoração nunca é 2-0 no primeiro tempo, é sempre no final. Sempre aparece com um cabelinho esvoaçante nessas comemorações da Argentina o seu Flaco Lopes. Que tá vivendo a vida louca dele durante a Copa do Mundo. Faz 2 meses que esse homem nunca sorriu tanto e vive num ambiente agradável. Olha lá com o nosso Flaco de regata, e pula, a panturrilha dele doendo. Aí, Morelli, é o seguinte, eu tenho impressão que na volta não vai engrenar. Porque aqui ele é chamado... Calma. Ele é chamado de distraído pelo técnico. O técnico é um mal-humorado. Mostrou até o dedo pra ele em jogo de Libertadores. Sendo que ele tá num grupo que o técnico é um gentleman. Os jogadores são amigos. A imprensa gosta do time. Quando ele voltar pra cá, vai ter um choque cultural no nosso verde. Ele vai falar, mas o que aconteceu? Cadê aquelas pessoas alegres? Que a imprensa gosta? Toda a coletiva da Argentina, a gente vê que depois da pergunta eles trocam um beijinho com os jogadores, que é a cultura da Argentina. Quando ele voltar pra cá e o Abel começar a arrancar a camisa cada vez que o juiz der o lateral errado, ele fala, mas cadê o Scaloni? Então eu acho que na volta não vai engrenar. Eu só acho. Mas a vida é isso, né? A gente vai testando, vai experimentando e vai fazendo as escolhas. Ele vai ficar muito triste quando ele voltar. Né? Olha lá, todo feliz, e festa, e churrasco, e o técnico é um amor, o técnico escuta, e a imprensa gosta do técnico, a equipe, perno. Ele vai ter uma depressão pós-Copa. Não, ele vai ter Libertadores brasileiro pra jogar, não tem tempo pra depressão, não. Tem que jogar e fazer gol. Eu não sei, acho que não vai engrenar. Vamos ver. Fora que tá sem ritmo de jogo. São problemas que vão aparecer no futuro. Mas, vamos ouvir o Rodri, então. Temos o Rodri? Vamos ouvir ou vamos ler o Rodri? Vamos ler o Rodri. Rodri, capitão da Espanha, muito contido e sendo... É uma final, queria te dizer também que tem umas coisas que me irritam. Também tá muita amizade. Adoro o Fuentes, adoro o Scaloni, o Messi fala que adora... É final, senhores, tá? Pouquinho de sangue no olho. O Rodri, que eles são ótimos, a Espanha, a Argentina, pouco de briga, vamos ver. Mas na prévia, no pré-jogo, vale tudo. Depois é voador, tá depois muito amigo. cotovelada. Tô achando um pouco amigo demais. Vamos ver. Vamos ver o Rodri falando. Do nosso lado, estamos vindo de um processo natural de amadurecimento. Avisamos que essa geração ia dar o que falar. O caminho tinha que ser precisamente o que fizemos, demonstrar em pequena escala. Começar com a Nations League, depois ganhar a Eurocopa e agora a final da Copa do Mundo. Tem outra do Rodri? Tem uma que ele fala, o Messi é o melhor de todos os tempos. Olha lá, pelo amor de Deus. É final da Copa do Mundo. O Messi é o melhor de todos os tempos, mas a Argentina não é só o Messi, é muito mais que o Messi. Viveram um processo de crescimento, de rendimento e viraram o rival, viraram o jogo, né? Viraram o jogo contra o rival. Eles têm muito, Piperno, muita amizade. Mas aí que tá o negócio. Tudo dentro do protocolo. Falava, em dia de classe, semana de clássico, não tem amigo nenhum do outro lado. Mas aí que tá o negócio. Tudo muito amigos e tal. Jogamos juntos, né? Tem sempre argentino jogando lá na Espanha, no Atlético de Madrid, aliás. Tem um monte e tal. Pois 10. Sim. Então, 10. Um monte. 10 do Atlético na final. 10. Só o senhor não fala nada. A bola começou a rolar. Aí é aquele Fluminense, Fluminense Bragantino de ontem. Você perdeu,
você perdeu, Morelli. voadora, Fluminense e e não sei o Bragantino, quê, 3 não. expulsões, Não, o juiz saindo não. correndo no Maracanã. Ou seja, voltamos ao normal. Né? Voltamos ao normal. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Olha só, eu também acho que isso é tudo para inglês ver, né? Porque esse clima de cordialidade... vai falar isso pro Depou, né? Vai falar isso para alguns outros jogadores, pro Paredes, e também para os marcadores da Espanha. Não existe isso, existe um respeito muito grande. O Messi é aplaudido por todos esses jogadores que estão na Espanha. Todo mundo reverencia o Messi porque viu, ouviu e trabalhou alguns com o Messi nesses últimos 20 anos. O Messi é mais velho do que todos eles. Então, eles conhecem bem o Messi e sabem o tamanho do respeito que o Messi desperta em todo mundo. Então, essa cordialidade existe. E foi assim mesmo. Agora, o jogo não vai ser assim, claro que não. O jogo vai ser pegado. A Argentina não vai entregar, a Espanha muito menos. E a Espanha é mais forte, talvez entre até mais dura. Agora, o De La Fonte contou uma história engraçada. E ele falou que não vai marcar o Messi individualmente. Então, o Messi não vai ter uma marcação individual. Ele contou uma história engraçada. Quando ele era técnico do Sevilha, do Sub-19, ele enfrentou o Barcelona. E lá tinha um menino de 17 anos com a camisa 10. E ele marcou esse menino, porque já sabia da fama desse menino, que era o Messi, o tempo todo. Marcou em cima o tempo todo. Quando ele substituiu o marcador do Messi, o Messi ficou mais livre e fez 4 gols. 4 gols. Então ele falou que conhece o Messi desde aquela época. Então ele não vai marcar o Messi individualmente. Vai ter gente, sim, ali colando no Messi, sem dar espaço para ele, mas ele não vai fazer essa marcação porque ele sabe do que o Messi é capaz e sabe que entre um gole de água naquela parada técnica e outro, o Messi é capaz de mudar a história do jogo. Então ele vai ter, sim, alguém atento ao Messi o tempo todo, mas sem marcação individual. Ele contou essa historinha dos 4 gols do Messi quando ele tinha 17 anos. Foi 2003, 2004. O Messi era do Sub-20, do Sub-19 já, do Barcelona. Até porque amanhã, quando o Messi circular pelo lado direito do ataque, ele gosta muito e tal, vai ter um tal de Cucurella ali no encalço dele, que não é exatamente um Lorde, né? Não é um Lorde? Não é não. Mais um cavaleiro da Távola Redonda. Ou então o Messi cruzado. se cuide em relação a isso. O Rodri também falou sobre o Messi, que não era o melhor de todos os tempos, mas também falou sobre a marcação do Messi, né? Ele é volante, né? Você falou do Cucurella, ele vai fazer essa função aí, ó. Primeiro, manter... Como parar o Messi? Foi a pergunta para ele. Ele falou, primeiro, manter o Messi longe da área. E segundo, quando inevitavelmente tivermos que nos defender, ficar mais perto, ser mais agressivos. Talvez não recuar tanto. Isso. Viu, Inglaterra? Tuxa! Somos uma equipe que pressiona alto no campo para forçar nossos adversários a jogar recuados. E acho que essa é a chave para a partida de domingo. Entregou o ouro, Piper. Mas com um jogador como o Léo, muitas vezes imprevisível, teremos que estar atentos, disse Rodri. Mas esse ouro que ele entregou, né, Maria? Esse ouro já está entregue. Só que tem uma coisa, né? Anuncia que vai entregar, mas para entregar mesmo é uma outra história. É outro negocito. Daí é outro negocito. Não, e o Messi tem resolvido fora da área, né? O Messi tem resolvido longe da área. Então também não é um caminho assim muito seguro, né? Tirar o Messi da área, não. Porque no último jogo contra a Inglaterra, ele acabou com o jogo fora da área. Olha só, Pipe, eu queria... Sabe como os torcedores normalmente são... Você vem de vermelho Espanha hoje? Hoje? Não, hoje eu vim de vermelho, de vermelho Inglaterra. La Roja, Marília Ruiz. Não, eu vim da Red Rose. Sei. Desculpa, eu vim de Inglaterra. Ô, Pipe, é o seguinte, eu tô querendo segurar o emprego do Tuxo. Deixa eu te falar uma coisa. Você é empresária dele agora? Hã? Você é empresária dele agora? Não, eu tô torcendo pra gente ter chance na Eurocopa, nossa Espanha. Aí, Pipe, é o seguinte, o pré-jogo Argentina e Inglaterra foi dominado por questões políticas, inclusive a FIFA não tinha deixado entrar bandeiras das Malvinas e entrou, e os jogadores vão ser denunciados porque mostraram, o Trump ontem até deu razão, Argentina, não sei o que lá. Ô, Piper, cadê
os protestos argentinos contra os colonizadores? Essa simpatia toda, vamos ter agora o Messi falando sobre o Yamal, mas na hora de ser contra os colonizadores, que for começar esse processo todo, os colonizadores que fizeram o Pacto de Tordesilhas e não asseguraram as Ilhas Malvinas lá atrás, porque nunca teve ocupação espanhola, agora essa simpatia toda. A política, quando entra em campo no esporte, ela é tão imprevisível Só para as Malvinas. a ponto do Trump apoiar a Argentina e o governo argentino não dá nenhum tipo de respaldo aos jogadores e tal. Então, veja, ontem, aliás, o porta-voz o porta-voz do governo americano para a Copa do Mundo, o coordenador de Copa do Mundo o que lá na habla, Casa né? Branca. Oi? O que habla. O que habla, o Andrew Giuliani, né, filho daquele e tal, falou, não, aqui nos Estados Unidos, esse tipo de protesto é garantido pela Constituição, porque preservamos a liberdade de expressão e tal, então tá tudo certo. Mas, obviamente, a FIFA não gostou e, surpreendentemente, o governo argentino também não. O Che Guevara tá se revirando no túmulo. Todo mundo contra as Malvinas e os colonizadores não. Vamos ouvir o Messi agora? Tem o Messi contra sobre o Yamal, não? Como não? Tá aqui no roteiro. As pessoas, elas me deixam confusas. Essa aqui, contra a França, foi sua melhor partida? Acho que tem, não tem? Mas aliás, a gente falou aqui ontem rapidamente sobre as relações aí entre o ex-mestre De La Fuente e o então aluno Scaloni, né? E ontem eles falaram sobre isso e até acharam uma foto, né, da formatura da turma deles lá, do curso de técnico e tal, e aparecem os dois juntinhos, o professor e o então aluno Scaloni, isso em 2017. A frase que a gente tem é do Rodri sobre o Yamal e sobre o fato de todo mundo ter esperado que ele fosse o melhor jogador da Espanha a Copa inteira e que ele não teria explodido. Aí ele respondeu, considerando a equipe e o fato de ser a sua primeira experiência em Copa do Mundo, o Yamal está em um nível muito alto, ele tem espaço para melhorar, mas o que mais me impressiona é sua contribuição sem a bola, seu sacrifício pela equipe, sua compreensão de que é preciso ajudar em certos momentos. Contra a França, foi a sua melhor partida, ele é aquele toque final, aquele momento de genialidade para abrir o placar. Espero que ele consiga o que quer, aquele gol na final, mas o que mais me impressiona é todo o resto. O Messi, perguntado sobre o Yamal, e aí falou, ele ser do nosso Barcelona, é bom pro nosso Barcelona, é uma loucura, aquela foto de 19 anos atrás, ele é um grande jogador, e também foi cheio de elogios pro Yamal, Morelli. Foi, mas foi numa situação muito constrangedora. Primeiro eu queria falar do Scaloni sobre o De La Fuente. Ele falou sim, o Scaloni, que são amigos, que ele mora na Espanha, que tem um relacionamento, teve o curso, mas que o De La Fuente não sabe o que o Scaloni pensa. O Scaloni falou isso. Sim, somos amigos, somos conhecidos, fizemos o curso, mas ele não sabe como eu penso o futebol. Ele quis dizer que daquele tempo do curso da UEFA, né, para ser treinador, para cá, o Scaloni ganhou uma personalidade, um caminho sozinho, natural. Então não é bem assim, né? São amigos, são colegas, um respeita o outro, mas é cada um no seu quadradinho e vai ser assim na final. Eu queria falar desse evento que o Messi participou. O Messi não participou da entrevista coletiva ontem, ao lado do treinador, quem participou foi o Dibu, mas a FIFA colocou o Messi, o Scaloni, o Dibu, o Rodri e o De La Fuente num evento público, num evento popular, num evento aqui num pavilhão de convenções em Manhattan, para que eles pudessem responder algumas perguntas de outras personalidades esportivas americanas, como o Duran do basquete, como o Tom Brady do futebol americano, o Djokovic estava lá também fazendo perguntas. E foi super constrangedor esse ato. O Scaloni reclamou muito educadamente que eles não deveriam estar ali. Eles não deveriam estar ali numa véspera de final de Copa do Mundo, 2 dias de uma final de Copa do Mundo. O Messi não entendia as perguntas em inglês, estava extremamente constrangido. O De La Fuente foi desrespeitado pelo público que pagou $80 para estar naquela sala ali para ver esses jogadores da final, porque o público só queria saber do Messi. Quando o Messi entrou no palco, foi o último a ser chamado no palco, a torcida
gritou o nome do Messi, não parou mais, e fez isso, inclusive, quando o De La Fuente estava falando, e ele falou que uma das coisas que ele aprendeu bem de pequeno é que a gente deveria respeitar as pessoas. Então, assim, e o Scaloni também falou, olha, só estou aqui porque ele veio, né, o De La Fuente veio, então eu quis vir também, mas não tem nada a ver, deixamos de treinar, pegamos um helicóptero de Morrinstal para cá, e isso é assustador. Então, assim, foi um evento da FIFA, um evento que esses jogadores tiveram obrigatoriamente que participar de alguma forma, não sei se por contrato, por dinheiro, aberto ao público numa véspera de Copa do Mundo. Então, se a FIFA queria algum retorno positivo disso, ela não conseguiu, porque foi constrangedor. Uma das respostas que o Messi deu ontem, né? E das coisas que a gente inveja. É impossível não fazer comparações em relação à postura, em relação às respostas, em relação ao ego de um cara que está sendo considerado aos 39 anos o melhor jogador, inclusive tendo passado que o Pelé para algumas pessoas, né? O próprio Scaloni fala isso ontem, é o melhor jogador de todos os tempos fazendo isso, a gente não para de se surpreender. Não sei dizer se é a última Copa do Mundo, porque ele não para de nos surpreender. E tem uma hora que ele, perguntado pelo Djokovic, ele fala assim, olha, sobre a Argentina, e a pergunta é sobre ele na Argentina, e a resposta dele é, somos um grupo competitivo. A gente gosta de ganhar, mas entendemos que é um esporte coletivo, que o rival também joga e que sempre se pode ganhar. Fui aprendendo que se perde mais do que se ganha na profissão, e isso me fez crescer como pessoa e ser humano.